Paz do Senhor, meus amados, boa tarde a todos. Aqui é o apóstolo Luciano da Mata, presidente da Igreja Assembleia de Deus Tocha Viva, aqui na cidade de Resende, Rio de Janeiro, com a nossa congregação ali na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Estamos aqui, eu e a minha família, eu, a Bispa Cristiane Provenzano, os nossos cachorrinhos, nossos gatinhos. Como você vê também, todos os nossos cachorrinhos são patriotas, os nossos gatinhos também são patriotas. Essa aqui é a Mel. A Mel está mandando muitos abraços e lambrejos para você. E nós queremos fazer essa live, né? Agradecendo ao Senhor Jesus por mais um dia na presença do Senhor, e que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Eu pediria aos irmãos, a Mel agora vai deitar, que ela acabou de almoçar, pediria aos irmãos que abrissem vossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 2. Um abraço para todos os nossos amigos aí, todas as nossas ovelhas, que Deus abençoe. Irmão, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que eu já estou careca e barbudo de avisar, irmão, vamos ser patriotas. Já é a 22ª live que eu estou fazendo, falando a mesma coisa. Você precisa entender o que Deus está falando com você. É a 22ª live, meu irmão. Aquele cara ali, ó, também está falando contigo também, né? Irmãos, Provérbios 29, versículo 2, está escrito assim na minha Bíblia, no livro escrito por Gedidias, Salomão, há mais de 5.000 anos atrás, que escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Provérbios 29, 2, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Em outras traduções, quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Irmãos, nós temos visto no cenário mundial aí uma guerra, mas não a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas uma guerra espiritual. A palavra do Senhor vai dizer, Apocalipse 12, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra a serpente e o dragão, e a serpente pelejou contra Miguel, e não se achou para eles lugar no céu, e foi precipitado na terra a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, Anahashi. E a Bíblia vem dizendo assim, aí daqueles que habitam sobre a terra, porque Satanás caiu, está com grande ira. A palavra do Senhor vai nos mostrar no livro de Jó, capítulo 1, que quando Deus pergunta para Satanás, da onde tu vem? Ele diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então, escute isso, quem passeia não anda, Satanás não anda em linha reta. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando ele cai, há 3 céus, o primeiro céu, que é o céu atmosférico, com as 9 camadas, depois é o segundo céu, onde estão os principados e as potestades, e o terceiro céu, a luz inacessível, onde Deus disse para Paulo, conheço um homem, Paulo escreve, que se no corpo não sei, se fora dele não sei, saiu da terra, foi até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis, coisa que os olhos não podem ver, nem o ouvido ouvir, coisa que só Deus pode revelar. Quando Satanás, Lúcifer, melhor dizendo, é expulso do céu, ele cai na terra agora, e ele não podia ficar na terra, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, vai nos dizer no livro de Jó, e também em Gênesis. Então, ele para o céu não podia voltar, apesar de que a Bíblia diz que ele vai até Deus e acusa nossos irmãos de dia e de noite. Se ele não podia ficar na terra e nem no céu, no terceiro céu, então ele foi colocado no espaço sideral, nas regiões celestiais. O livro de Daniel nos testifica isso, quando Daniel orava, e um demônio, um portentado príncipe da Pérsia, ele impede que, quando Daniel ora, as bênçãos de Daniel venham chegar nas suas mãos. Aí é preciso que Deus envie o arcanjo Miguel para soltar Gabriel, para que a vitória de Daniel chegasse. Entenda isso, quando Satanás ele cai, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, ele é dado em possessão a Satanás. Então, nós sabemos que nós estamos sobre governos, principados, potestades, dominadores territoriais que atuam nas regiões celestiais, e sabemos que o nosso Deus é soberano. O demônio, para tocar em Jó, ele foi pedir permissão a Deus, é porque é Deus que governa, é Deus que manda, é Deus que sabe de todas as coisas. Apóstolo Luciano, que você está querendo me informar, o que eu estou querendo lhe informar é que amanhã é um dia atípico, é um dia que vamos escolher o nosso presidente da República, nós vamos escolher os governadores, os prefeitos, me desculpe, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, e temos na mão uma ferramenta chamada
voto, para que nós possamos nos diferenciar dos demais. Malaquias 3,18, Cris vai dizer que e conhecereis a diferença entre justo e entre ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nós entendemos no mundo espiritual que essa eleição de 2022 não é apenas uma eleição física, é algo espiritual. Nós estamos lutando contra demônios territoriais que querem dominar o mundo, a América Latina, a América do Sul, especificamente, e até mesmo o Brasil. Nós temos olhado, visto as situações de países como a Venezuela, países que outrora eram prósperos e hoje estão debaixo de um regime comunista, de um regime ditatorial, como é em Cuba, como foi com Fidel Castro e é com Raul Castro, como está acontecendo na Rússia com Putin, como acontece na China, quando acontece na Coreia, e estes mesmos demônios que atuam oprimindo as pessoas, que dão amplo poder aos governos e oprimem uma massa, uma população, estão tentando retornar ao governo do Brasil, com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e companhia. Estão com apoio do STF, do Congresso Nacional e da Rede Globo, que é o braço dos demônios no Brasil, que é contra a família brasileira. Eles apoiam o aborto, eles apoiam a descriminalização da pedofilia, eles apoiam a sexualização das crianças numa idade que a criança deveria, uma criança está brincando de boneca e um jovem de carrinho, através de cartilhas homossexuais que levam para as escolas. Hoje já não se ensina mais geografia, matemática, português e história. Se ensina sobre sexualização numa idade que a criança não está preparada para isso. Eles preconizam também a liberação das drogas. O apóstolo Luciano é policial militar reformado e conhece muito bem, porque trabalhou muitos anos na polícia militar e sabe o mal que as drogas fazem para o ser humano. Nós também entendemos que eles trabalham de uma forma vertical e horizontal. A forma vertical, cumprindo ordens que vêm do alto, dos principados de Satanás, e horizontal, enganando o povo através da religião, enganando o povo da falsa religião, enganando o povo através da política, da parte monetária, e também trabalhando na inversão de valores. Você já deve ter acompanhado, você que é crente, que infelizmente até dentro de muitas igrejas, nós vemos muitos cristãos apoiando o PT, o PSOL, muitos cristãos que não têm conhecimento da palavra, porque Oséias 4,6 diz assim: o meu povo perece porque falta conhecimento. A inversão de valores nada mais é do que o certo vira errado e o errado vira certo. Por quê? Porque é uma corrente que trabalha para o anticristo, que já está preparando o reino dele na face da terra, para quando a igreja for arrebatada na terra, eu e você, ficar um grupo, e essas pessoas estão sendo preparadas para servir o anticristo. Porque eu dei essa volta toda para lhe informar algo, porque amanhã você tem uma ferramenta chamada voto, e eu também, que pode mudar isso. Nós sabemos que o homem, ele não tem poder de mudar nada, mas Deus usa o homem para os seus propósitos pessoais. Eu quero lembrar você que quando havia a teocracia em Israel, o governo teocrático, o governo de Deus, teos do grego é Deus, cracia, estudo, é governo de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus governava, o povo escolheu Saul, foi uma tragédia. Deus, na vontade permissiva, permite que Saul suba ao trono, mas Saul, ele não foi escolhido por Deus, Deus permitiu que ele subisse ao trono pela vontade do povo. Se eu fosse você, eu dava uma olhada nos seus filhos hoje, enquanto eles estão dormindo, dava uma volta com seus filhos pelo parque hoje, no dia de hoje. Se eu fosse você, eu pegava a sua esposa, dava uma volta com ela, olhava bem os quartos, a cozinha, o banheiro da tua casa, o quintal, que pode até ser divididos, caso esse PT ganhe, com outras famílias, casa mais de 65 metros. E detalhe, como é em Cuba, pegar o teu salário, dividir ele e colocar uma outra família, porque a intenção é colocar famílias dentro da tua casa, com o seu salário, para você tratar, enquanto um governo tirano rouba
as riquezas do país, enganam o povo através dos seus braços na religião, na política e monetariamente falando. O Brasil que queremos só depende de nós. Amanhã é dia de mudança. Vista sua camisa, mas não só a camisa por fora como eu estou vestindo. Vá, vote no nosso presidente, o nosso representante Jair Messias Bolsonaro, 22, eu já te falei 22 vezes. Vote nos candidatos dele, para que o nosso país não venha se tornar uma Cuba, uma China, uma Rússia, uma Venezuela. Se você não se preocupa com você, pense nos seus filhos, pense na igreja, porque a própria igreja está mudando por causa desse regime tirano que nesses últimos 4 anos não deixou o nosso presidente governar. Estão lutando contra a família brasileira, estão lutando contra os homens de Deus, contra os profetas. É um sistema de Jezabel, que quem não senta na mesa deles, eles querem matar e exterminar. Mas eu venho como profeta aqui nessa tarde, dizer algo muito importante. Você e eu temos poder de mudar isso. Nós temos uma ferramenta chamada voto. E eu não podia me calar, cheguei do monte agora, e o Espírito Santo me incomodou a fazer essa live, para algumas pessoas que ainda estão indecisas, para algumas pessoas que ainda não se posicionaram, para algumas pessoas que ainda não se propuseram a tomar uma posição. Ei, põe tua cara para bater. Os cristãos do passado, eles se posicionavam, entravam nas arenas, e ali tinha urso, tigres e gladiadores, mas aqueles cristãos de Roma, muitos deles, como eu e você, perdiam a própria vida, mas não negavam o nome de Cristo, não negavam o nome de Jesus. E muitas pessoas hoje estão se dizendo cristãos, se vestem como cristãos, estão falando como cristãos, como também o dragão fala como cordeiro, até pregam bem, cantam bem, oram muito bem, estão inseridos em nosso meio, mas na hora de mostrar que é cristão, ele não mostra. Jesus um dia disse: pelo fruto se conhece a árvore. Não pode árvore boa dar fruto mau, nem árvore mau dar fruto bom. Então, se você é cristão, me perdoe e vota em partido comunista, que após isso tudo que eu falei, me perdoe. Você precisa aceitar Jesus de novo. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa novamente ter um encontro com Cristo. Porque a Bíblia está dizendo: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Irmãos, o nosso futuro, o futuro do nosso país e dos nossos filhos estão não nas mãos de Deus, nas nossas mãos. Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher. E você tem o poder de escolher, confirmando amanhã em quem você vai votar. Eu não estou induzindo, nunca gostei de política e não gosto. Só que nos últimos meses o Espírito de Deus tem falado comigo, porque eu sou uma pessoa que eu busco a Deus, eu oro. Eu não brinco de ser crente, quem me conhece a minha conduta e o meu caráter. E Deus tem me incomodado no seguinte aspecto: fala, apóstolo Luciano, diga para o meu povo, como profeta, que quem não fala de política hoje também não vai poder falar o meu nome amanhã, porque as igrejas estão sendo perseguidas. Você viu um pouquinho aí no regime do Covid, né? E essa pessoa aqui, que eu falei para você dela, foi um dos poucos que falaram: não fique em casa, vai trabalhar, sai, porque se o Covid não matar, a fome mata. Aí, ó, tá aí o resultado. Agora não adianta culpar ele não. Não adianta culpar a Deus não. Sabe por quê? Porque você preferiu ficar ouvindo Rede Globo, preferiu ficar ouvindo essas pessoas aí que não estão preocupadas com você, que tem seu salário na conta trabalhando ou não, e você ficou em casa, né? E aí, meu irmão, agora, para todo plantio tem uma colheita. Então, muitos estão colhendo hoje coisas caras e terríveis pelo que nós passamos e pelas escolhas erradas lá atrás. Então, meus irmãos, vamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus nessa terra, porque homem e mulher de Deus tem que ter posicionamento. Sabe qual é o grande problema na nossa geração? São dois. Primeiro, a gente quer resultado, mas não quer processo. Para se ter resultado tem que ter processo. Segunda coisa que eu quero lhe dizer, e isso é mais sério ainda: eu e você somos fruto daquilo que nós falamos, que plantamos, é o que nós vamos colher. Irmão, estamos diante de uma geração que não quer trabalhar.
muito menos para Deus. Estamos diante de uma geração que está acomodada, não trabalha para Deus e nem quer trabalhar para si mesmo, para sobreviver. Querem viver nas custas de pessoas do governo. Evangelho não é isso não, irmão. A palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo, antes de ser exaltado, ele fazia tendas. Pedro, antes de ser exaltado, Pedro, ele pescava. Então, meu irmão, se você quer um Brasil melhor para mim, para você, para os seus filhos e para os seus netos, amanhã, pegue esse versículo aqui, viva ele. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo suspira. A decisão é sua. Já lhe falei isso 22 vezes. Não vou falar a 23ª. Vamos orar em nome de Jesus pela nossa nação? Para Deus nos abençoar? Em nome de Jesus, compartilhe essa live. Passa para as pessoas de bem, para as famílias de bem. Porque a família tradicional, homem, mulher e filho, é uma ideia de Deus. E eles querem acabar com isso. Deus não fez Adão e Ivo, Deus fez Adão e Eva. Compartilhe as ideias que vêm de Deus, que vêm da palavra. E não modismos que você ouve na boca das pessoas e televisão. Porque escuta isso, palavra profética não é o que sai da boca do homem, é o que sai da boca de Deus. E Deus está dizendo nessa tarde, quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo suspira. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor, Deus, juntamente com meus irmãos, nós queremos orar nessa tarde, pelo nosso Brasil, pelas famílias brasileiras, pelas nossas nações, pela consciência política do povo, para que amanhã, meu Pai, no dia 2 de outubro de 2022, ó Deus, é um dia profético. Em nome de Jesus eu declaro, porque a sua palavra diz em 2 Crônicas 20:20, crede no teu Deus, estareis seguros, crede nos teus profetas, prosperareis. Nós declaramos que o Brasil, a América do Sul, a América Latina, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, são de Jesus. E o Brasil é de Jesus. Ó Pai, abençoe, ilumina a mente dessa nação, do teu povo e daquele que se diz ser teu povo. E não permita, Pai, que Satanás se assente novamente, meu Pai, naquele trono, ó Deus, naquela cadeira, mas que o Espírito do Senhor possa colocar ali, meu Pai, pessoas capacitadas, pessoas de Deus, pessoas compromissadas com o teu reino, com a tua família, pessoas compromissadas com as coisas que são do alto e não com aquilo que são da terra. Vamos parar de pensar como pessoas sectaristas, pessoas que só pensam nela mesma, individualistas, e vamos pensar em coletividade, na nação, no Brasil que queremos para nós, porque o teu voto tem poder de mudar essa nação. Que Deus lhe abençoe e resplandeça o teu rosto sobre ti. Que Deus sobre ti levante o rosto e lhe dê a paz. Uma boa tarde a todos e lembre-se, 2 de outubro multiplica 22. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Xandoraçai. Deus governa o Brasil. Querendo o diabo ou não, a última palavra é de Deus.